compreender o que são pips, lotes e tamanhos de posição. Neste vídeo irá aprender o que é um pip, o que é um spread, o que é um lot, como calcular lucros e perdas, diferentes tipos de ordens. Então, o que é um pip? Um pip, ou ponto, é a menor mudança de preço que qualquer taxa de câmbio pode fazer. Para outros instrumentos, como índices e ações, o movimento mínimo do preço é chamado de tick. Para moedas é geralmente a quarta casa decimal do preço. Se considerarmos que o preço para euro, dólar americano, é 1.1358, o próximo preço que pode ter é 1.1359. A diferença é 0.001, ou por outras palavras, um pip. Algumas plataformas, no entanto, oferecem preços com 5 casas decimais. Então, se considerarmos que o preço é 1.13575 e o próximo preço é 1.13590, a diferença é 0.00015, ou por outras palavras, 1.5 pips. Pares com o dólar norte-americano e outros pares de moedas são cotados, com 4 ou às vezes 5 casas decimais. Por exemplo, o euro, dólar norte-americano, é cotado a 1.1958 e por vezes a 1.19582. Por outro lado, todos os pares como o iene japonês são uma exceção, já que são cotadas em 2 ou às vezes 3 casas decimais. Por exemplo, o euro iene japonês é cotado a 110.45 e por vezes 110.454. Os instrumentos são cotados em preço bid, preço de venda, e preços ask, preço de compra. Bid é o preço ao qual pode vender o instrumento. O ask é o preço ao qual pode comprar o instrumento e o preço bid é sempre mais baixo que o preço ask. A diferença entre o preço bid e o ask é o spread, e este representa o custo da transação. No nosso exemplo, o spread é 1 pip em euro, dólar norte-americano, 2 pips na libra esterlina, 1 pip no dólar americano e iene japonês, 0.4 dólares em euro, 55 dólares na Bitcoin, 0.8 unidades no US 500 e 0.2 dólares no Facebook. Como já deve ter notado, os spreads variam de um instrumento para o outro. Nas plataformas de negociação MT4 e MT5, os instrumentos são sempre negociados em montantes específicos chamados de lotes. Em Forex, um lote standard são 100.000 unidades da moeda base e um microlote são 1.000 unidades. Para euro/dólar norte-americano, um lote standard são 100.000 euros e um microlote são 1.000 euros. Libra esterlina/dólar norte-americano, um lote standard são 100.000 libras esterlinas e um microlote são 1.000 libras esterlinas. Para dólar norte-americano/iene japonês, um lote standard são 100.000 dólares norte-americanos. Em mercadorias, ações e outros instrumentos, um lote representa o número de unidades daquele instrumento. Para ouro, um lote standard são 100 onças e um microlote é 1 onça. Para alguns instrumentos, os lotes normais e os microlotes são iguais. Para Bitcoin, um lote é uma moeda. Para o US 500, um lote é uma unidade do índice. Para o Facebook, um lote são 10 ações do Facebook. Em Forex, o lucro e a perda é calculado por multiplicar o montante negociado pelos pips ganhos ou perdidos. Por exemplo, se comprar um lote standard de euros, dólares norte-americanos, a 1.1358 e vendê-lo quando este atinge o 1.1373, irá ganhar 0.015 ou 15 pips. Ao multiplicar este número pelo tamanho do lote, o resultado é o lucro que receberá na moeda de cotação, o que prefaz 0.0015 vezes 100.000 igual a 150 dólares.
Quando o dólar norte-americano é a moeda base, o seu lucro ou perda será flutuante. Se comprar um lote standard, dólar norte-americano / iene japonês a 110,50 e vendê-lo quando este atinge 110,90, irá ganhar 0,40 ou 40 pips. Ao multiplicar este número pelo tamanho do lote, o resultado é o lucro que receberá na moeda de cotação, neste caso 40.000 ienes japoneses. Para converter 40.000 ienes japoneses em dólares norte-americanos, irá precisar simplesmente de dividir o lucro pela taxa de fecho da negociação. Assim, ao usar 110,90, que é a taxa de fecho, tem 360,68 dólares líquidos. Em mercadorias, o lucro e perda é calculado por multiplicar o montante negociado com o dinheiro lucrado ou perdido. Se comprar um lote standard de ouro a 1.205 e vendê-lo a 1.200, perderá 5 dólares por onça. O lucro ou perda é calculado por multiplicar os dólares lucrados ou perdidos pelo montante negociado. Se um lote equivale a 100 onças, a perda é igual a 5 dólares vezes um lote vezes 100 onças, o que prefaz 500 dólares. Em ações, o lucro e perda é calculado por multiplicar o montante negociado com o dinheiro lucrado ou perdido. Se comprar 15 lotes do CFD do Facebook a 177 dólares e vendê-los a 178,1 dólares, o lucro será de 1,10 dólares por ação. O lucro ou perda é calculado por multiplicar os dólares lucrados ou perdidos pelo montante negociado. Se um lote equivale a 10 ações, o lucro é equivalente a 101 dólares, vezes 15 lotes, vezes 10 ações, o que prefaz 165 dólares. Nos índices, o lucro e perda é calculado por multiplicar o montante negociado com os pontos ganhos ou perdidos. Se comprar 100 lotes do índice US 500 ao preço de 2.644 e vender a 2.660, ganhará 16 pontos. O lucro ou perda é calculado por multiplicar os pontos ganhos ou perdidos pelo montante negociado. Como o lote equivale a uma unidade do índice, o lucro equivale a 16 pontos vezes 100 lotes vezes uma unidade, o que prefaz 1.600 dólares. A ordem de mercado é o tipo de ordem mais básica e comum. Este tipo de ordem executa a negociação ao melhor preço disponível na altura em que a ordem é recebida. Pode usar a ordem de mercado para introduzir uma posição nova ou para sair de uma existente. O preço bid é o melhor preço disponível para a vender. O preço ask é o melhor preço disponível para comprar. Os preços mostram sempre o bid mais alto e o ask mais baixo disponíveis. Para além de ordens de mercado, os negociadores podem efetuar ordens pendentes. As ordens pendentes são executadas quando os preços alcançarem um nível pré-determinado. São categorizadas em ordens de limite, limit orders, e ordens de controlo, stop orders. Uma ordem de limite de venda é usada para vender a um preço mais alto do que o atual preço de mercado. Uma ordem de controlo é usada para vender abaixo do preço atual de mercado. Limite de compra é usado para comprar abaixo do atual preço de mercado. Controlo de compra é usado para comprar a um preço mais alto do que o atual preço de mercado. Uma ordem de limite móvel baseia-se no número de pips pré-definido fora do atual preço de mercado. Uma ordem de limite móvel irá automaticamente mover a seu favor a ordem de limite de acordo com os movimentos de mercado e manter o nível quando o mercado corrigir na direção oposta, de forma a proteger os seus lucros. Se o mercado se movimentar contra si, de acordo com um número pré-definido de pips, então a ordem de mercado é desencadeada
e a ordem de controlo é executada fechando a posição aberta. No próximo vídeo, iremos falar sobre alavancagem e margem. Obrigada por verem o vídeo.